Olá, meu nome é Marcos Henrique, sou professor do IFRJ e vou apresentar o trabalho intitulado Arrasto X, uma coleção de demonstrações matemáticas por justaposição. Para começar, demonstrar a veracidade do enunciado matemático é uma prática comum tanto nas aulas quanto nos livros-textos voltados para a graduação. Por outro lado, quando olhamos para o ensino médio, vemos que na pesquisa de Caldato 2018, com 78 alunos do primeiro ano da licenciatura em matemática, apenas 9% deles lembravam ter visto demonstrações na educação básica. Na figura ao lado a gente tem uma questão do vestibular Conveste, que serve para o ingresso na Unicamp, no qual é pedido uma demonstração como parte da resolução desse exercício. Então, embora a demonstração não costume ter um espaço nas aulas de matemática ou no currículo, vemos que ela é um componente exigido nos processos de ingresso no ensino superior, reforçando assim a importância de um produto educacional para a educação básica com um foco em demonstrações. Nisso surge a estratégia de demonstrar por justaposição. Essa abordagem ela envolve apresentar para o estudante uma demonstração completa, segmentada em várias partes e pedir que ele faça a organização dessas partes. Na figura ao lado temos cartões, cada pedaço desse cartão possui um segmento de texto de uma demonstração e o estudante precisa, a partir desses segmentos, colocá-los em ordem para formar a demonstração completa. Acreditamos que nessa estratégia de ensino, o estudante vem adquirir as habilidades necessárias para demonstrar por conta própria após se acostumar com as demonstrações por justaposição. Agora estamos pensando na demanda dos docentes do ensino médio para a implementação das demonstrações por justaposição como atividades regulares em sala de aula. Não podemos dizer que só porque a abordagem existe, ela é implementável. A gente tem que considerar nesse ínterim quais são as dificuldades dos docentes que impediriam de elaborar suas próprias atividades e utilizá-las em sala de aula. Entre as dificuldades levantadas, tivemos elevada carga horária, quantidade de alunos também muito grande e variedade. Assim, levantamos os seguintes requisitos. Seria necessário feedback imediato, ou seja, uma vez montada a demonstração, saber como que o estudante foi nela, ter uma usabilidade em diferentes dispositivos, já considerando que a nossa solução viria a ser virtual, ela teria que ser aberta em smartphones, notebooks, computadores de diferentes marcas, modelos e com diferentes potências. Não podemos exigir um dispositivo de última geração, senão a solução não seria aplicável. E por fim, compartilhamento facilitado. Poder utilizar sem necessidade de login, senhas, instalação, só conseguindo compartilhar o link e utilizar ele. Uma versão que a gente elaborou para poder atender esses requisitos foi na plataforma Live Worksheets. E nessa plataforma, a gente tinha os seguintes requisitos. Ela utilizava o navegador, cobria então a usabilidade em diferentes dispositivos, apresentava ao final da atividade a quantidade de acertos, ou seja, o feedback imediato, e a atividade era compartilhada por meio de um link com cada demonstração. Logo, cobríamos o compartilhamento facilitado. A gente padronizou as demonstrações por justaposição para aparecerem segmentadas em 13 partes, com um índice associado às posições em que podem ser encaixadas. No caso, se o segmento de texto é repetido, aparece mais de uma vez, ele vai ter mais de uma posição possível de ser encaixada. Aqui temos, no exemplo, a demonstração de que raiz de 2 não é racional, e as 13 partes montadas corretamente, e o software ele indica 10 de 10, ou seja, todas as partes estão encaixadas corretamente. Seu uso em sala de aula exigia uma quantidade suficiente de demonstrações em variados conteúdos, dando início, então, ao que eu chamo de coleção Arrasto X. Abaixo temos as demonstrações por tópicos, são ao todo 62 demonstrações. De 2022 até o momento,
a coleção veio a ser utilizada em 14 turmas do ensino médio e a devolutiva dos alunos tende a se repetir no início de cada semestre. Imensa dificuldade para compreender o ambiente virtual e a estrutura daquela argumentação, uma rápida adequação às tecnologias, passando a utilizar o feedback imediato ao seu favor, e a relação entre conhecimentos para permutar os segmentos em busca das posições corretas. Ou seja, as buscas pela solução correta não eram por acaso. Eles tentavam relacionar o conteúdo aprendido em aula com aquela demonstração para poder achar mais rapidamente uma solução. Durante o semestre, também surge interesse dos alunos para que a demonstração seja mostrada em aula, ainda que utilizando um esboço da ideia. No fim do semestre, os alunos costumam dizer que a atividade de demonstração por justaposição era bastante prazerosa, lembrava um minigame e que eles precisavam de 2 a 3 tentativas para acharem todas as posições corretas. Destacamos, como efeito da aprendizagem, que de 2022 a 2024 identificamos em várias turmas correlações positivas entre os alunos que fazem anotações da aula e os que realizam as demonstrações por justaposição. As reflexões apontam para uma relação entre a participação ativa dos alunos com as demonstrações e uma manifestação de interesse sobre o assunto. Ou seja, os alunos passam a ter o interesse de ver a ideia, de entender como aquela demonstração seria feita, para que depois possam fazer por conta própria. A coleção Arrasto X está disponível para o uso dos docentes. Para facilitar o seu uso em sala de aula, reunimos os links das demonstrações por justaposição e suas respostas em um Classroom aberto. Para participar desse Classroom, basta inserir o código da turma que encontra-se aqui abaixo. Essas são as referências mencionadas durante a apresentação. Muito obrigado.